Esse canal aqui, ele precisa ser estudado. Já ouviu quando alguém fala assim, um canal precisa ser estudado? Então, esse canal aqui, canal Mangaço. Esse canal aqui, ele conseguiu a proeza de bater 5.000 inscritos em 10 dias. Você sabe o que é isso? Pra você não achar que eu tô zoando, eu tenho print pra provar isso. Hoje é dia 4 de julho, tem mais ou menos pouco mais de um mês, né, que ele postou o primeiro vídeo. Eu tenho prints aqui, ó, desde o segundo dia que ele postou. Ele postou no dia 17 de maio, aqui no dia 19, 2 dias depois, ele já estava com 7.000 visualizações nesse vídeo e 600 inscritos. Como que eu acompanhei tão de perto? Porque esse canal aqui, Mangaço, é um aluno do meu curso, Storytelling para YouTube. Então é bem simbólico aqui eu começar esse quadro aqui fazendo um react desse canal. E aliás, é o primeiro react que eu tô fazendo na vida, mas eu achei muito importante começar analisando esse canal aqui. E para quem caiu de paraquedas, né, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Guilherme, sou co-criador do canal Decifra Hits. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou analisar os roteiros que foram bem escritos no YouTube, né? Casos como esse aqui de sucesso e outros roteiros também. Então vai ser um conteúdo de criador de conteúdo para criadores de conteúdo. Então, se você tem algum canal que você quer ser analisado, só falar aí que a gente vai olhar aqui, tá? Então, seguindo aqui com o Mangaço, no terceiro dia, olha só, ele já tinha 38.000 views nesse vídeo e mais de 1.500 inscritos. Então, em 3 dias ele bateu os requisitos para monetização. Na verdade, não bateu porque ele ainda precisava das horas, né? Ele precisava das 4.000 horas, mas ele já bateu pelo menos os 1.000 inscritos em 3 dias. E vamos ver aqui, em 4 dias ele bateu 75.000 visualizações nesse vídeo e 2.500 inscritos. Eu esqueci de tirar os prints dos 7 dias e dos 10 dias. Mas se você olhar, isso aqui é a extensão do VidIQ, você consegue ver, ó, eu posso filtrar aqui a data de lançamento, que foi 17 de maio, inclusive meu aniversário. Eu boto aqui 10 dias depois, dia 27, né? Então, em 10 dias, olha só, ele conseguiu 5.190 inscritos nesse canal. Então, a nossa ideia é entender o que ele fez aqui para ele conseguir tanto resultado em tão pouco tempo. E agora aqui, em um mês, ele já passando dos 7.500 inscritos, né? Ele bota aqui na capa dele uma competição, né, de um canal de referência. E eu acho que é só ele postar o segundo vídeo dele que ele vai provavelmente passar esse cara aqui, né? Se ele manter aí esse estilo de conteúdo. Eu vou mostrar pra vocês os comentários, vocês vão entender o que eu tô falando. Os comentários, cara, das pessoas nesse vídeo são absurdos. E antes de assistir o vídeo, vamos começar analisando aqui o contexto aqui, a thumbnail desse vídeo. Começa olhando a thumbnail e vê por que você acha que essa thumbnail aqui é clicável. Aqui tem um carinha, um 17, um coraçãozinho preto. E o título diz, ele criou o personagem mais nojento de todos. E tipo assim, quando você bate o olho, isso te provoca curiosidade. O que a gente costuma dizer é que essa thumb, ela tem 3 elementos que são essenciais ali, que a gente chama de RUP, que é o rápido, universal e provocador. Eu vou explicar cada um desses. Rápido porque você tem que bater o olho na thumbnail, no título, e já saber, já ser impactado por aquilo. Não pode ter um textão enorme, não pode ter muita informação. Tem que ser rápido. A gente está na era da informação. Universal porque ela consegue atingir qualquer público. Qualquer pessoa vai se sentir curiosa para clicar nesse vídeo aqui. Então é um canal de mangá, né? Mas ele colocou aqui, ele criou o personagem mais nojento de todos. Então você não precisa gostar de mangá para você se sentir tentado a clicar nesse título aqui. E é provocador justamente porque provoca uma curiosidade no espectador. Provoca uma emoção ali, provoca dúvidas também, né? Várias dúvidas na cabeça da pessoa. Quem que é esse cara aqui, né? Tem um 17 num cara, um coraçãozinho com 17, um cara adulto, e diz que ele é nojento, então sua cabeça já começa a fazer perguntas. O que será que esse cara fez de tão nojento assim, sabe? Então, isso é o que a gente chama de roupagem do vídeo. A roupagem tá muito boa. Esse cara acertou também muito bem no nome do canal, né? Se você for olhar, Mangaço é um nome muito legal, porque você já bate o olho e você já sabe que ele tá falando de mangá. É um nome com 3 sílabas, é um nome rápido, fácil de você lembrar. Então ele já acertou muito bem nesse nome também. Então, sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo para entender o porquê que ele é tão bom e porquê que ele conseguiu tantas visualizações. Em 2006, um cara criava uma história sobre um velho anormal que usava um fantoche de uma menina para entrar no ensino médio e ficar amigo das meninas. Eita, em 2006, um cara adulto criou um fantoche para entrar no ensino médio, cara. Isso aqui, ó, primeiro,
já choca, já é provocador. Aquele RUP que eu falei da thumbnail e do título, ele segue para a introdução também. Você tem que fazer uma thumbnail rápida, né? Em 30 segundos você já tem que convencer a pessoa de que ela está no lugar certo. Universal, qualquer pessoa que clicar, cair ali, vai ter interesse por aquele conteúdo. E provocador, você vai provocar mais dúvidas do que você provocou lá na thumbnail no título. E é justamente isso que ele faz. E outra coisa importante de você fazer na thumbnail é reafirmar que a pessoa está no lugar certo. Ela caiu nesse vídeo para ver um conteúdo, então você tem que garantir que a pessoa vai receber aquele conteúdo que ela clicou. Então, se na thumbnail ele está falando de um cara que fez algo nojento, o que ele fez nos primeiros 5 a 10 segundos? Reafirmou a sua expectativa que você criou. Então, vamos continuar para ver onde ele vai chegar, como que vai ser a introdução dele. Calma, não é o que parece. Por mais que aos olhos de qualquer ser humano normal essa ideia seja terrivelmente escrota, o fato é que essa história esconde suas verdadeiras intenções por trás da sua premissa bizarra. E o criador dela... Olha só que legal. Aqui ele quebra a sua expectativa, dizendo não é bem o que você está pensando. Tem alguma outra coisa por trás. Então ele quebra a sua expectativa, mas ele cria uma outra curiosidade. Ele ainda não resolve o que a gente chama de ponto-chave principal do vídeo, que é entender o que esse cara fez e por que ele fez isso. Então aqui ele está plantando mais dúvidas na sua cabeça, como espectador. E ele apresenta aqui o cara da thumb, ainda dentro dos 30 segundos do vídeo. E agora a gente vai tentar descobrir um pouco mais sobre quem é esse cara e o que ele tem a ver com essa história aqui. Ela não é nenhum pervertido que transformou sua fantasia nojenta numa história. Sei que parece difícil de acreditar, mas quando eu te explicar, você vai entender. Cara, esse gancho aqui é muito legal. Quando eu te explicar, você vai entender. Lá no Decifra Hits, a gente usa muitas vezes esse gancho. Isso se chama gancho de curiosidade, tá? Que é uma expressão que você usa que vai causar na mente do espectador, no subconsciente dele, uma sensação de, putz, espera aí, tem algo a mais que eu preciso saber sobre esse vídeo, então eu vou ficar mais um pouquinho. E ele faz isso exatamente na marca dos 30 segundos do vídeo, que eu chamo de zona vermelha do vídeo, que é onde as pessoas têm mais probabilidade de sair do seu vídeo. Então ele fez uma introdução impecável. Né? Roupagem, né, que é a thumbnail, título e intro, tá impecável. Introdução, impecável. Então, agora vamos ver como vai ser a construção do roteiro dele a partir da pós-intro, né, que é o que vem depois da intro, os primeiros 2 minutos depois da intro, e os capítulos seguintes. O próprio autor reconhece o quão esquisita sua ideia é na própria obra. E apesar de ter um velho tarado como protagonista, essa é a história de maior sucesso dele, tendo até fãs mulheres. Não é possível, tem algo que a gente não tá vendo aqui. Mas, antes de entender o que acontece na trama, vamos tentar compreender quem é o maluco que deu vida a tal personagem. Maravilha, ele fez uma pós-intro. Isso que a gente viu aqui, dos 30 aos 49 segundos, é uma pós-intro. O que ele fez? Ele complementou as informações da intro, trazendo novos pontos-chave, né? Novos pontos de curiosidade, que são o quê? Coisas interessantes que ele vai contar mais pra frente na história. Ele antecipou, só que sem resolver, plantando mais dúvidas na mente do espectador. Como que ele encerra isso? Ele encerra fazendo um gancho pro primeiro capítulo do vídeo, que no storytelling, na jornada do herói, para quem já estudou a jornada do herói, a gente chama de mundo comum, que é a etapa da sua história onde você vai explicar quem são os personagens daquela história. Então ele faz um gancho ali. Então vamos entender um pouco mais, antes de você entender isso, vamos entender um pouco mais quem é esse cara. Então aqui, até o momento, é aula de storytelling. Nagayoshi Takeru é um homem que adora duas coisas: ideias absurdas e piadas idiotas. Isso fica claro quando você lê qualquer uma de suas obras. Um cara que tem uma vida piorada por uma menina que mora no metrô, um cachorro robô que é adotado por uma família humana, e uma coleção de histórias curtas que satirizam tudo, desde Yu-Gi-Oh!, passando por videogames e até... Round 6? Mas essas características ficam mais claras no seu primeiro mangá. Sumire tem 17 anos. Mesmo Nagayoshi tendo uma idade que muitos consideram tardia para entrar no mercado, ele conseguiu publicar seu primeiro trabalho. Sumire é a obra mais famosa de Nagayoshi. A história fez tanto sucesso que ganhou uma continuação. Sumire tem 16 anos. E essa, por sua vez, ganhou até uma série de TV, mas falaremos dela depois. Agora, como que alguém vira fã de algo assim? Foi interessante ele parar aqui e falar isso, né? Mas falaremos dessas histórias depois, porque ele trouxe algumas informações interessantes sobre as conquistas, né? As coisas que o autor fez, só que isso desvia um pouco do foco central do vídeo. E uma coisa que a gente aprende no YouTube é que você sempre tem que ter cuidado com desviar do eixo do seu roteiro, que é aquilo que a pessoa clicou para assistir. Com certeza o seu roteiro vai ter muitas coisas interessantes, mas você tem que tomar muito cuidado de não sair do eixo, né? Você pode trazer um ponto interessante ali, uma curiosidade, mas sempre traz a pessoa de volta ali para o eixo principal do vídeo, porque senão
senão a retenção pode cair, a pessoa pode simplesmente sair do seu vídeo. Então por isso que ele falou, mas depois a gente fala disso. E aí voltando aqui pro tema principal, que é a história desse Sumire faz 17 anos, né? Como é que uma história tão esquisita caiu no gosto dos leitores? Será que no Japão só tem pervertido? Eu me identifico muito com o velho. Não é possível. Apesar do que... Aqui ele fez algumas perguntas. Isso é o que a gente chama de pergunta direta, né? Você tem duas formas de implantar dúvidas na cabeça do espectador. Indiretamente, né, através de uma afirmação que causa curiosidade, ou diretamente, ele mesmo faz as perguntas. E às vezes o cara não estava nem com essas dúvidas, mas só o fato dele perguntar, aquela dúvida já está plantada na mente do espectador. Que reside na superfície, o apelo de Sumire é um pouco mais complexo do que parece. A história começa com a Sumire chegando na escola. De começo, todos os... Então aqui, ó, ele faz o apelo de Sumire um pouco mais complexo do que parece. Mais um gancho de curiosidade. Complexo por quê? Cria dúvidas na cabeça do espectador. Ele faz isso para entrar no primeiro capítulo ali. Agora é o segundo, né, que vai falar da história do mangá da Sumire. Para entender qual é a complexidade, qual é a ideia desse autor de fazer isso, de trazer esse tema tão esquisito, né, para essa história. Complexo do que parece. A história começa com a Sumire chegando na escola. De começo, todos os alunos estranham e questionam o professor se isso é alguma pegadinha ou algo do tipo. Mas todos os professores simplesmente ignoram a bizarrice da situação e fingem que a Sumire é uma menina de verdade. Bom, os professores podem fingir o quanto quiserem, porém isso não muda o fato de que todo mundo ignora e foge da Sumire por ela ser um velho que possivelmente tem segundas intenções. Cara, isso é bizarro, cara. Quem que não ia fugir de um velho maluco desse que chega no ensino médio com um boneco de uma adolescente tentando se enturmar? Mas enfim, a gente vai entender o porquê dessa história. A ideia de que o velho é pedo é fortalecida no momento em que ele começa a trocar a roupa da Sumire para educação física e convida as outras meninas a se trocarem também. Caraca, velho. O velho cai tanto no desgosto da galera que arranja briga com um valentão enorme, que claro, bate no velho e não na boneca. Mesmo apanhando, o velho segue firme no seu teatro fingindo ser a Sumire, mesmo com o nariz sangrando e a cara toda inchada. E isso acaba conquistando o respeito do pessoal, por algum motivo. E o velho, a Sumire, até consegue fazer amigas. Pois é, não é nenhum Shakespeare nem nada assim. Porém, a graça da história tá nas situações normais de mangás, como uma aluna nova que chega na escola, romances adolescentes, festivais escolares, sendo manchadas por um velho esquisito de fundo. E o que é mais engraçado, os próprios personagens percebem que mesmo tudo estando normal, não era pra estar. Por exemplo, numa das histórias, o aluno popular da sala, capitão do time de basquete, Aqui ele fez mais um gancho, né? Mesmo tendo tudo normal, não era para estar. Ou seja, o que isso está dizendo para o subconsciente do espectador? Tem algo de errado. Então, o que ele fez aqui foi o que a gente chama de curva de alívio e tensão. Porque teve tensão, que é, tem um velho com um fantoche de uma adolescente chegando no ensino médio. Alívio, porque ele foi aceito. Quando você cria alívio, você automaticamente tem que gerar mais uma outra tensão. Porque uma história em alívio por muito tempo, ela se torna chata, né? O espectador ele vai sair. Então, você tem que implantar mais problemas dentro da sua história. Foi justamente isso que ele está fazendo aqui. Se apaixona pela Sumire, mesmo ele sabendo que ela é um fantoche controlado por um velho. Por mais que ele saiba que isso é estranho, e por mais que os amigos dele achem o velho bizonho, ele não consegue evitar de sentir paixão por ela. Ele começa a se questionar o porquê ele tá tão apaixonado pelo fantoche de um velho pervertido. Seus sentimentos começam a crescer, ele não consegue aguentar mais, e então... Num ato desesperado para evitar a realidade, ele rouba a cabeça da Sumire e sai correndo. Ainda coringando, ele decide que, para superar seu amor pela Sumire, ele nunca mais deve vê-la. E então, num ato de pura loucura... Cara, o cara roubou a cabeça do boneco, é isso, velho? Caraca, que bizarro, mano. A princípio, o plano do menino parece dar certo. Ele não esperava que o velho fosse se jogar no rio para pegar a cabeça. E mais... que o velho não sabe nadar. O guri pula no rio e resgata o velho e a Sumire, gritando aos prantos, por quê? Por que você tinha que ser um fantoche?
Que bizarro, Contudo, o mano. plano do moleque não estava totalmente errado. Ele realmente precisava se afastar da Sumire, e foi isso que ele fez. 10 anos depois, vemos o menino jogando basquete profissionalmente nos Estados Unidos, depois dele ter saído do Japão para estudar lá. Ou seja, se a Sumire não tivesse mexido com o coração dele, o garoto nunca teria se esforçado para ir atrás do seu sonho. E isso é algo recorrente para as pessoas que acabam entrando no caminho da Sumire. Todas elas realizam seus sonhos. Um virou astronauta, a outra virou modelo e até fotógrafo de guerra. Mas e quando alguém tem um sonho terrível? Ah, olha aí de novo a curva de tensão e alívio. Todo mundo que entra em contato com a Sumire realiza seus sonhos. O espectador entra em alívio. Pô, se a Sumire é uma coisa boa também. E aí ele joga uma tensão de novo. Mas e quando esses sonhos são terríveis? Como manipular as pessoas, por exemplo. Quando isso acontece, nós temos a história Sumire vira alvo. Uma menina nova e de carne e osso chega na escola. Ela parece tímida e meiga, mas a verdade é que ela adora usar os homens para servirem e idolatrarem sua pessoa. Oh, que maravilha. Cara, isso aqui eu achei muito legal que ele fez. Você percebeu que ele usou a edição de vídeo para criar um gancho de curiosidade? Porque ele falou, ela parece uma menina tímida e meiga. Só que ali, nesse quadradinho aqui em cima, tá embaçado. E é justamente quando ele fala... Meiga, mas a verdade é que ela adora usar os homens para servirem e idolatrar. Ela adora usar os homens para servir e idolatrar. E aí, quando ele fala isso, ele tira o embaçado do rosto dela. Então ele está usando magnificamente a edição de vídeo para criar um gancho de curiosidade. Isso é muito bacana de se fazer também na sua história. Quando você for escrever o seu roteiro, você já tem que escrever ele pensando na edição. A gente trabalha com YouTube, então o YouTube é audiovisual, não só texto. Então isso aqui foi nota 10. Em sua pessoa. O que ela não contava era que, apesar da sua beleza, um velho com um fantoche de menina chamaria mais atenção que ela. E aqui você vê direto ele usando as mesmas estruturas. O que ela não contava era que, gancho de curiosidade. Apesar de, eu falo muito disso, né? Mas, apesar, são expressões que elas vão criar naturalmente uma tensão na sua história. Então, sempre que você puder incluir um mais, um apesar e mudar o rumo, criar uma mudança de rumo na sua história, você vai estar trabalhando nessa curva de tensão e alívio e trabalhando ali na retenção das pessoas. Apesar da sua beleza, um velho com um fantoche de menina chamaria mais atenção que ela. Mordida de inveja, ela decide incriminar o velho e arruinar sua reputação, fazendo ele parecer um tarado assediador. Bom... Engraçado, fazendo ele parecer, mas enfim... Então é só deixar como tá, né? A menina faz uma cena para que o velho se entregue a ela, e seu plano parece ter dado certo, principalmente quando o velho se joga em cima dela numa posição meio suspeita. Mas o velho estava apenas protegendo ela das vespas assassinas que estavam em cima da árvore. A gostosa opata não desiste de ser o centro das atenções, e na educação física decide ir com tudo para conquistar o coração dos garotos e acabar com a Sumire. Sua primeira tática de carência é fingir que não sabe como jogar basquete. Porém, ela não tem sucesso. Em seguida, a Bordelinda rouba a jogada das suas companheiras de time para marcar pontos e se destacar. Mas quando ela enfrenta a Sumire, suas habilidades não conseguem garantir um ponto, e a sua máscara quase cai. Ei, isso foi uma... Boa jogada! No fim, mesmo tendo perdendo o jogo, a esquizofofa consegue a atenção que queria. De novo, não é nada fora da curva, revolucionário, mas é divertido. Além disso, Nagayoshi realmente mostrou potencial para escrever uma história que pode ser tanto engraçada como emocionante. E esse potencial seria posto à prova na continuação. Sumire caiu tanto no gosto dos leitores que o editor... Mais um gancho de curiosidade aqui criando tensão. Nagayoshi mostrou seu potencial, alívio. Pô, tá aprovado. Esse potencial seria posto à prova na continuação, ou seja, tensão. Então, cria na cabeça da pessoa uma expectativa. Putz, algo vai acontecer. Será que ele vai superar esse novo desafio? Então é sobre isso. Escrever uma história que pode ser tanto engraçada como emocionante. E esse potencial seria posto à prova na continuação. Sumire caiu tanto no gosto dos leitores que o editor-chefe do Nagayoshi mudou ele para uma revista semanal para continuar trabalhando na Sumire. Porém, essa mudança, apesar de boa... Só um adendo aqui, cara, sobre a edição dele. Você vê que com certeza deu muito trabalho, mas ela não é uma edição de cinema, de estúdio. É uma edição simples, né? Por mais que tenha dado muito trabalho por ter muitos recortes, ela não é uma edição rebuscada, tipo uma edição cinematográfica, com muitos efeitos especiais. Então você consegue ver que para você começar e ter resultados incríveis como o Mangaço teve, e como a gente no Decifra Hits teve também, porque o primeiro vídeo nosso do canal, Many Man, ele também foi um caso de sucesso, porque o primeiro vídeo que a gente postou
postou em 14 dias, já tinha passado de 1.000 inscritos no canal. Pô, se não me engano, em um mês a gente bateu 200 mil visualizações. E foi o primeiro vídeo que eu editei na vida. Então, assim, você não precisa de experiência. Você realmente só precisa entender como funciona o sistema de retenção, o sistema de recompensa do cérebro humano, para você estar usando artifícios psicológicos para contar a sua história, que às vezes você tem uma história muito boa, mas você não sabe contar ela. Então, quando você entende essas nuances da psicologia humana, você consegue criar histórias hipnóticas, como a desse canal Mangaço, e ter esses resultados absurdamente incríveis. Sumire caiu tanto no gosto dos leitores que o editor-chefe do Nagayoshi mudou ele para uma revista semanal para continuar trabalhando na Sumire. Porém, essa mudança, apesar de boa, escondia um detalhe crucial. Opa, mais um gancho de curiosidade. O cara tá fera em usar gancho de curiosidade. Porém, essa mudança escondia um detalhe crucial. E aí implantou mais uma dúvida. Qual é esse detalhe? Né? Então, as palavras detalhe, algo, são palavras muito poderosas, são palavras realmente hipnóticas. Existe algo que daqui a pouco você vai entender que vai mudar toda essa história. Então percebe como isso é hipnótico? Que a pessoa fica aguardando o que é esse algo. Mas o que eu sempre digo também, você nunca vai usar essas artimanhas para ficar enrolando. Você percebe que são 6 minutos de vídeo e ele trouxe muita informação de valor, muito conteúdo interessante. As estratégias de storytelling hipnótico, elas não são feitas para enrolar, elas são feitas para convencer a pessoa a assistir algo muito valioso que você tem, que ela não assistiria justamente porque as pessoas hoje vivem num mundo de muita pressa, né? Mas aí você usa essas estratégias para mostrar algo valioso e em troca você tem muitas visualizações e muito resultado. Na Sumire. Porém, essa mudança, apesar de boa, escondia um detalhe crucial. Ele deveria renovar a história, dando a ela uma nova perspectiva. De começo, Nagayoshi, sendo o trabalhador duro que ele é, aceitou o desafio e começou a rascunhar diversas ideias novas, tendo Sumire como base. Mas todas as suas ideias eram terríveis, como transformar a Sumire num garoto, ou o velho numa velha, ou até... Isso tá me deixando louco. No fim, ele decidiu seguir a ideia original mesmo. Pra que mexer no que já é perfeito? Mesmo assim, Nagayoshi queria uma mudança drástica pro seu quadrinho, e decidiu mudar o título. O editor-chefe sugeriu Sumire tem 16 anos, diminuindo só um ano da idade dela e mantendo todo o resto. Contudo, Nagayoshi queria algo totalmente diferente. Então ele botou a cabeça pra funcionar e passou dia e noite pensando num nome marcante para o que seria a sua estreia numa revista semanal. Mas todos os nomes que ele criou eram terríveis. Sumire carinhosa, coragem Sumire, vai Sumire, rodeado de bonecas, uma colegial boneca, um tio estranho. O cara tava com a sessão da tarde na cabeça. Só faltou um ventríloco muito atrapalhado. No fim, ele decidiu ir com Sumire tem 16 anos mesmo. Ainda que tivesse desapontado por não ter pensado em nada novo para sua história, Nagayoshi se pôs a trabalhar. E, mesmo sem saber, estava criando o que seria sua série mais popular e aclamada. Pô, que maneiro. Olha o que ele fez aqui, né? Criou mais um gancho, estava criando o que seria a sua série mais popular e aclamada. E não disse qual é, mas ele deu uma pausa aqui, que eu acho que isso é muito interessante também você fazer, uma mudança entre capítulos, que aqui ele vai começar um novo capítulo do vídeo e deu uma pausa um pouco mais longa, fazendo o efeito de fade out, que é quando a tela fica escura. E isso é muito importante, principalmente hoje em dia, porque o YouTube ele atualizou a forma de distribuir os anúncios dos seus vídeos. Então agora, quando você tem pausas mais longas, assim, eu falo longa é tipo 1 segundo, 2 segundos. Você vê que ele tá falando direto, mas se tu parar por 2 segundos, o que vai acontecer? O YouTube vai identificar aquele ponto como um potencial ponto de anúncio. Quanto mais você fizer isso entre os capítulos, mais a chance de você ter mais anúncios no seu vídeo, em momentos estratégicos, que realmente vão ser exibidos, e isso vai refletir o quê? Na sua monetização, que vai ser maior. Seu RPM vai ser maior. Então isso é uma estratégia muito importante. Estava criando o que seria a sua série mais popular e aclamada. Sumire tem 16 anos, começa com uma menina que encontra Sumire no caminho da escola e, naturalmente, sai correndo com medo de ser molestada. Renji é uma menina tímida, ela nunca teve muitos amigos no fundamental, então quando a primeira pessoa que foi amigável com ela era um velho com um fantoche de uma adolescente, Renji não perdeu tempo e fugiu dele como se fosse a peste. Querendo evitar ser vista com um velho tarado, Renji vira amiga de outra menina, humana dessa vez, para tentar viver uma vida escolar normal. Mas essa normalidade cobrou um preço. A amiga que ela... Vendo a curva de tensão e alívio toda hora, né? Ela não tinha amigos, tensão, encontrou o velho, alívio.
Mas ela fugiu, tensão, e ela encontrou essa nova amiga, alívio. E aí depois ele aplicou mais uma tensão de novo. Então a curva de tensão e alívio ele está trabalhando muito bem, sempre mantendo essa estrutura ao longo do roteiro dele. Tentar viver uma vida escolar normal, mas essa normalidade cobrou um preço. Né? Usou um gancho de curiosidade para criar uma tensão. Qual é esse preço? Não sei, vou ter que assistir para ver. A amiga que ela fez é uma delinquente, que só se aproximou da Renji para usá-la como capacho. Renji fica dividida entre ser amiga de uma pessoa malvada e ser amiga de um velho tarado. Os problemas dos jovens. Ela aceita ser a empregada da menina, mas Sumire não deixa isso acontecer e chega para salvar o dia. Ou quase. O que vocês estão pensando? Menores de idade não deveriam fumar. Ela tá falando sério, é? Esquizofrenia. Os delinquentes fazem pouco caso da situação. O menino começa a bater no velho e as meninas começam a mexer na boneca. Renji, vendo isso, tem um flashback pra quando era criança e umas meninas a bulinavam pegando sua boneca. Meio forçado, né? Então Renji tira forças de onde não tinha e se impõe contra elas. Porém, as delinquentes ficam bravas e começam a confrontar ela. Do nada, um estalo. O velho deslocou o próprio braço para poder sair da imobilização do guri e, com seu braço bom, usa Sumire para bater nos delinquentes e espantar eles. Renji e Sumire então viram amigas. Contudo, o problema não acabou. Renji ainda se sente insegura de ser amiga da Sumire. É compreensível. E depois de ser manipulada pelas delinquentes, volta a ser a lacaia delas. Sumire, vendo isso, sai correndo cabisbaixa e desiste de tentar ter amigas. Na verdade, ela volta e faz a tarefa da Renji pegando suco para as delinquentes. Depois de tudo que eu fiz, você ainda me ajudou. Eu não vou deixar você sofrer sozinha, porque nós somos amigas. Por isso eu serei uma lacaia com você. Tá certo. No fim, elas acabam virando amigas mesmo e mandando as delinquentes irem pastar. Apesar de ter feito uma amiga, os problemas da Sumire estão longe de acabar. Olha só, viraram amigas, alívio. Apesar de ter feito uma amiga, os problemas estão longe de acabar. Tensão de novo. E assim, vai seguindo nessa linha. Na escola, uma aluna que é filha de um mafioso. Todos os alunos sabem sobre o pai dela e evitam fazer amizade. Por isso, a Akebi não liga pra nada. Fuma na frente de todo mundo e é grossa com tudo e todos. Mas Sumire não quer nem saber quem é o pai dela. Ela só liga pro que é certo. No começo, Sumire implica com a Akebi por ela fumar, o que faz com que a Akebi fique irritada e desconte sua raiva no velho. Só que pouco a pouco, a insistência da Sumire vai ganhando o coração da menina. E, pela primeira vez, ela começa a se sentir uma menina normal. Porém, a alegria de Yakuza dura pouco, porque um dos capangas do pai da Akebi ouve ela falando com o velho e acha que ela tá se prostituindo pra ele, o que vira um tremendo mal entendido. E virou novelão, tem tapa na cara, pedido de desculpas, mas no fim a garota consegue convencer seu pai de que foi tudo mal entendido e pode ficar no colégio. Agora sim, o grupo tá formado, a tímida, a mafiosa e a fantoche. Creio que tem algo de diferente nessa série. Parece que o Nagayoshi tá com um timing cômico bem melhor. Talvez por já estar escrevendo há um tempo, o Nagayoshi parece mais solto pra escrever as bobagens que ele quiser, e até que ele é bem engraçado. Além disso, não sei se deu pra perceber, mas todo mundo na história segue o mesmo caminho. Acha o velho esquisito e irritante no começo, esconde seus problemas dele, o velho confronta a pessoa, ela percebe seu erro, muda, vira amigo da Sumire e cresce enquanto ser humano. O velho consegue inserir uma personalidade tão cativante na fantoche que quando as pessoas conhecem ela melhor, não conseguem fazer outra coisa que não seja adorá-la. Muito porque, apesar das dificuldades que o velho passa, ele sempre estende a mão para quem precisa de ajuda. Enquanto eu lia, eu me inspirava nas atitudes do velho, da Sumire, sei lá. Não importa o quanto ele seja zoado ou apanhe, ele nunca ignora uma situação errada ou um problema que alguém tenha e se entrega de corpo e alma pra resolver. Isso é meio inspirador, né? Acho que o maior exemplo de como o velho transforma as pessoas é na história do Subaru. Subaru. Vamos chamá-lo de Tamiya. Tamiya é o típico nerd. É feio, tem postura de camarão, parece que não toma banho. Sério, o que tem de errado com o meu mano aí? E por conta de sua aparência e sua baixa autoestima, ele não consegue falar com mulheres. Mas, apesar dos pesares, existe uma menina com quem Tamiya consegue conversar. Sumire. Pois é, ele praticamente usa a Sumire de boneca. Aqui de novo ele fazendo aquele efeito, né, do desfoque para poder causar aquele gancho de curiosidade visual. Existe uma menina com quem ele consegue conversar, né? Consegue falar com mulheres. Mas, apesar dos pesares, existe uma menina com quem Tamiya consegue conversar. Com quem é essa pessoa? Né? Ele deixa aqui o desfoque
para criar esse gancho visual, mas aí depois ele libera pra gente saber quem é. Sumire. Pois é, ele praticamente usa a Sumire de boneca de teste pra falar com garotas. Ela Caraca, percebe que o guri cada tá com vez mais problemas de bizarro. comunicação e decide ajudá-lo. Pouco a pouco, Tamiya vai aprendendo a falar com meninas. De começo, ele parece uma assombração quando começa uma conversa, mas a Sumire não deixa ele desistir. Essa dedicação dela até faz o menino se questionar se ele não tá apaixonado pelo velho e se não é gay. Percebendo que é hétero, ele tenta chamar outra menina pra sair, mas ela na verdade arma um plano pro namorado machão dela fazer o Tamiya de idiota. Mesmo apanhando, Tamiya não revida. Ele só aceita o seu destino. Mas Sumire o encoraja novamente, dizendo que ele não é feio e colocando um band-aid em seu nariz. Porém, o encorajamento dura pouco, já que o namorado da menina começa a bater no velho. É então que, vendo essa cena, Tamiya finalmente se impõe e desce um socão bem na cara do malandro, finalmente ganhando a confiança que ele tanto precisava. Você vê, né? Às vezes só precisamos de uma mulher pra fazer uma diferença positiva na nossa vida. Ou um velho fingindo ser mulher. Pois é. Também serve, né? Entretanto, os problemas do Que Tamiya loucura. ainda não tinham acabado. Claro, ele agora era popular e tinha várias mulheres querendo sair com ele. Porém, tem algo que o está incomodando. Ele gosta da Sumire. Puta que pariu, todo mundo quer traçar esse velho. Agora que o menino finalmente é popular, ele não quer deixar essa chance escapar e se afasta dela, pra não ser visto junto de um velho com uma boneca. Pra esquecer da Sumire, ele até começa a namorar a menina que armou pra ele antes. O cara vira casaca com força. Mas quando sua lealdade é posta à prova, ele salva Sumire do perigo e resolve manter sua amizade com ela. Afinal, ela foi a única que gostou dele por quem ele realmente é. Clichê! Clichê sim. Mas é aquilo que funciona, né? Fazer o quê? O tempo passou e a vida do Nagayoshi seguiu normalmente. Ele continuou desenhando sua história com seu humor irreverente. Você tá percebendo que quanto mais vai passando a história, menos ele vai usando curvas de tensão e alívio? Então, assim, isso mostra que uma coisa que eu sempre digo também, quanto mais tempo você tá com a pessoa, mais disposta ela fica a estar com você. É o que eu chamo de zonas do roteiro. Lembra que eu falei aqui na introdução, os 30 primeiros segundos é a zona vermelha? É a zona de maior risco das pessoas saírem. Depois vem a pós-intro, né, que até os 2 minutos mais ou menos a gente chama de zona amarela. E depois disso, você está na zona verde, que é o desenvolvimento. Então, quanto mais para frente você está no seu roteiro, menos esforço, vamos dizer assim, você tem que fazer para manter as pessoas envolvidas. Porque a pessoa já dedicou ali 14 minutos da vida dela para assistir o que você tem para falar. Então, o que é mais, sei lá, 9 minutinhos, entendeu? Isso é muito importante. Mas isso não significa que você tem que deixar de usar ganchos e estratégias de storytelling para manter a atenção da pessoa. Porque mesmo na zona verde, se ficar muito tempo em alívio, muito tempo sem um gancho de curiosidade ou sem coisas interessante, a pessoa pode acabar saindo. E é claro, o principal, se você tem um ponto-chave principal, algo muito importante, que se aquela informação se concretizar, for respondida, a pessoa não vai ter mais motivo para continuar no vídeo, a melhor coisa que você pode fazer é tentar deixar esse ponto-chave principal o mais próximo do final do seu vídeo possível. Contudo, Nagayoshi recebeu uma notícia que afetaria tremendamente sua rotina. Acabei de falar, né? Tava muito tempo em alívio, mas ele acabou de usar um gancho de curiosidade aqui, ó. Recebeu uma notícia que afetaria tremendamente sua rotina, né? Então, usou um gancho para entrar num momento de tensão e voltar ali o roteiro para tensão. Sua série havia sido cancelada da revista semanal. Era o fim. Mas, enquanto Nagayoshi começava a aceitar o fato e a procurar emprego, o editor-chefe avisou que ele poderia continuar sua história na revista mensal. Nagayoshi deu pulos de alegria, mas, tendo experienciado o que é ter uma série cancelada, mesmo que por 2 minutos, ele deveria se esforçar ao máximo nessa nova oportunidade. Então ele começou a explorar ainda mais as ideias absurdas que o universo de Sumire poderia proporcionar. E, meus amigos, a partir daí as coisas ficaram mais bizarras do que já estavam. Olha que gancho bom que ele usou aqui. As coisas ficaram mais bizarras do que já estavam. Ou seja, qual é a mensagem que ele está trazendo para o subconsciente dos espectadores? Se você viu tudo até agora, você achou bizarro, então espera que daqui para frente as coisas vão ficar muito mais bizarras. Lá no nosso vídeo mais recente que a gente postou, no Decifra Hits, Not Like Us, a gente faz isso várias vezes ao longo do roteiro. E assim, é um vídeo de 1h30. É um filme, um documentário. E a gente já recebeu vários comentários de pessoas dizendo:
cara, eu já assisti esse vídeo 3 vezes, 4 vezes. Que bruxaria que você fez pra eu ficar assistindo isso aqui até o final? Eu não consigo assistir um vídeo de 10 minutos sem pegar o celular. E você me fez assistir um vídeo de 1h30 sem distrair minha atenção. A gente não recebeu 1 ou 2 comentários assim, foram dezenas. E é isso, é sobre usar essas estratégias. Na primeira história, ele resolve contar o passado da Sumire, e eu achei isso genial. Nela aparece o velho, um pouco mais jovem, com o cabelo do Chororó, e uma boneca da Sumire criança. O que só me faz ter mais perguntas, tipo, o velho faz isso desde quando? Ele tem vários tipos de fantoche pra quando a Sumire crescer? Como a escola deixa as crianças andarem com um velho? E mais importante, qual a motivação do velho pra do nada virar ventríloco de um fantoche de uma menininha japonesa e viver a vida dela desde a infância até o colegial? Então, isso aí, novamente, ele está usando perguntas diretas. São dúvidas que ele genuinamente teve, mas ele está implantando essas dúvidas na mente do espectador. Então, isso também é uma estratégia genial para fazer o seu espectador continuar assistindo para entender, porque ele está criando novos pontos-chave, né, novas dúvidas que ele vai responder ao longo desse capítulo. Não sei. Só sei que depois disso ficou fácil falar fino. O foda de uma premissa como essa é que, apesar de você ter diversas possibilidades do que escrever, fica difícil desenvolver personagens além do básico, porque não dá pra levar essa história a sério. Sempre que uma cena dramática acontece, tem um velho atrás pra quebrar o clima. Por isso, a maioria das histórias do mangá são basicamente um novelão que se resolve rapidamente. Entretanto, mesmo a maioria das histórias sendo bobas, tem uma ou outra que realmente te pegam de surpresa. E pra mim, a melhor história desse mangá é, sem dúvidas, Capitão do Koshien. E é isso. Deixou a melhor história por último. Esse é o ponto-chave principal, pelo menos desse capítulo aí que ele tá tratando, né? E pra mim, a melhor história desse mangá é, sem dúvidas, Capitão do Koshien. Sumire entra pra vaga de assistente do clube de beisebol, o que deixa todos os moleques tristes, porque eles queriam uma menina de verdade no time, não um velho nojento. Mas um garoto em específico fica irritado com isso. Ó, o gancho visual aí de novo. Quem é esse garoto? O capitão e terceiro anista Isamu Komugi. Ele é um cara que leva o beisebol muito a sério. O sonho dele é jogar no maior torneio estudantil de beisebol do Japão, o Koshien. Ele treina até tarde, se esforça até doer os ossos e não quer aceitar um velho idiota no seu time. Ele coloca o velho para fazer trabalhos inúteis enquanto os outros treinam. Problema resolvido. Bom, na verdade o problema do capitão é bem maior. Por mais que ele se esforce e dê o exemplo, a maioria do time só tá no clube por diversão e não se importa com torneio nenhum. Essa realidade é devastadora pro Isamu, porque ele percebe que não importa o quanto ele se esforce, ninguém segue o seu exemplo. Ninguém além da Sumire. Vendo o esforço que a Sumire colocou em fazer a tarefa inútil, o capitão se abre com ela e fala sobre o seu sonho de jogar no Koshien. Tem sido meu sonho. Desde que eu era criança, tem sido meu sonho ir pra lá. Ficar no meio do Koshien com os meus colegas de time, ouvindo os gritos da torcida e a banda tocando. Eu imagino como deve ser fazer um arremesso nesse momento. Sumire apoia Isamu, lhe dá forças para continuar e até leva suas amigas para torcer pelo time. Falta apenas um jogo para que o Isamu possa finalmente ir para o campeonato nacional. Contudo, algo muda completamente a sua trajetória. Ó, o gancho. O time de Isamu teve que desistir do jogo e ser eliminado após um escândalo de assédio envolvendo outros jogadores do time. Novamente, o capitão vê todo o seu esforço escorrer pelo ralo. Ele praticamente perde o seu espírito, se tornando apenas uma casca de ser humano. O tempo passa e Isamu já aceitou sua triste situação. Do nada, Sumire joga uma bola para ele e diz para se encontrarem na noite daquele mesmo dia no campeonato de beisebol. Ao chegar lá, o capitão não entende nada, não tem ninguém ali e tá tudo escuro. Até que as luzes se acendem, uma banda começa a tocar e todos os jogadores do seu time aparecem. Um de seus colegas diz pra ele que, depois da notícia sobre a eliminação, a maioria dos alunos queria sair do time. Porém, uma imagem sempre aparecia em suas mentes, a de seu capitão treinando duro todos os dias. Isamu cai aos prantos, não só pela atitude de Sumire, mas por finalmente ter servido de exemplo para os seus colegas. Ao longo do mangá, vemos as meninas viajando, curtindo as férias juntas, ajudando mais pessoas e passando por mais situações bizarras. Nisso você se afeiçoa a elas, conhece seus trejeitos e entende suas dinâmicas. E nisso você se sente até amigo do grupo. Mas um dia tudo tem que acabar.
Chegou a hora. As meninas que acompanhamos ao longo da história, que vimos crescerem e se desenvolverem, vão se formar. Elas conversam sobre, quando se formarem, quais caminhos querem seguir na vida, e descobrem que vão conseguir ficar perto umas das outras, menos a Sumire. Ela diz que vai se mudar e que não vai conseguir ter contato com as suas amigas. Vai ver, o velho tá sendo procurado. Então, elas decidem fazer uma reunião na escola um dia antes da formatura. Nesse dia, elas curtem a companhia uma da outra como se não houvesse amanhã, mas chega um momento onde a realidade começa a se instalar. As amigas da Sumire ficam tristes e irritadas com a escolha dela de ir embora. Ué, quem que é tu? E começam a roubar partes dela para evitar que ela saia. Ficou meio macabro falando assim. O velho fica perdido, até encontrar sua fantoche sentada no meio do pátio. De repente, luzes se acendem, revelando a mensagem que suas amigas tinham preparado. Sumire, obrigado por 3 anos de diversão. Não consigo parar de pensar em como essa mensagem não é só das amigas da Sumire. Ela também é do Nagayoshi. E então elas se formam. Mas não é o fim. 6 anos depois elas se encontram. Olha o gancho, mas não é o fim. Novamente. Todas estão trabalhando com o que amam e a Akebi até tá casada. Elas ainda sentem falta do velho, mas mesmo assim elas bebem e curtem a noite toda. Ao amanhecer, as 3 estão andando por uma ponte voltando para casa quando avistam um grupo de meninas indo pro colégio. E nesse grupo está ela. As meninas falam com a Sumire, mas ela diz não lembrar quem elas são. Porém, antes que suas amigas pudessem reclamar do seu esquecimento, a cara do velho já diz tudo. As meninas da escola ficam intrigadas com isso, mas as 3 fingem não saber de nada e vão embora para manter o mistério da Sumire vivo. Mesmo que a cidade mude, que as pessoas mudem, que o tempo passe, tem algo que sempre se mantém. Até mais, Sumire. Mesmo a história sendo qualquer coisa, mesmo as piadas sendo ridículas, mesmo a arte deixando a desejar, eu adorei essa história. Ela me parece meio nostálgica de certa forma. Me fez lembrar dos meus tempos de colégio, ou do que eu gostaria que eles tivessem sido. E por isso, essa história sobre um velho escroto que fica amigo de meninas do colegial aqueceu meu coração. Então, Nagayoshi fez mais algumas séries e segue a vida feliz como autor de mangás, certo? Olha o gancho. Tô pressentindo um gancho aí. Só que não, né? Errado. Em 2019, Nagayoshi Takeru anunciou sua aposentadoria como mangaka. Talvez tenha a ver com as dores no ombro que ele estava sentindo toda vez que se sentava por conta da sua postura ruim. Ou talvez tenha a ver com o fato de que, apesar de ter tido um pequeno sucesso com uma de suas obras, isso não é uma garantia de renda. Muitos mangakas, antes de terem uma série que dá certo, tentam por anos e anos até conseguirem, trabalhando pra caramba, sendo assistentes de outros autores para poderem aprimorar seu desenho e ganhar por isso, recebendo uma miséria e trabalhando em sua série autoral no horário de descanso. Assim como qualquer indústria, os mangás mastigam sonhos e cagam pessoas exaustas. Nagayoshi é um cara simples. Ele usa o Instagram em parte como blogueira e em parte como um tio do Zap. Tem um ótimo gosto para mangás e, mais importante, adora divertir as pessoas. Lembro de quando li Sumire pela primeira vez e achei bem engraçado. Eu tenho um humor peculiar. E é louco pensar que um autor de mangá desconhecido e não tão bem sucedido fez um jovem do outro lado do mundo dar risada. E não só eu, mas outras pessoas de diversos cantos do mundo também se divertiram com seus mangás. Esse é o poder das histórias e do humor. O último mangá de Nagayoshi foi o, em tradução livre, Não a Saída do Inferno. O que é irônico, pensando no que ele devia estar passando nesse período. Mas, apesar de ele ter parado de fazer mangás, seja pela falta de sucesso ou pela falta de saúde Ao gancho. física, eu imagino que ele não se arrepende de ter dedicado tantos anos da sua vida para fazer aquilo que ele mais ama e de ter alegrado a vida de várias pessoas. De certo modo, Nagayoshi é igual à sua obra mais famosa. Parece apenas um cara esquisito, mas na verdade é alguém divertido que só quer fazer o bem. E mesmo que ele tenha desistido do seu sonho, tenho certeza de que, graças a Sumire, ele fez diversas pessoas persistirem até alcançarem o seu. Mas, pelo menos, Sumire tem momentos tocantes. Não esse tipo de tocante. E mostra o lado bom do ser humano. Agora, essa outra história mostra o lado ruim. Uma história de culpa, traição e até morte. Eita. Clica no vídeo aí pra ver. Olha... Caraca, isso aqui foi excepcional, cara. Eu tava esperando o vídeo aparecer aqui, mas o cara, ele basicamente fez um gancho para um outro vídeo
sendo que ele ainda não postou esse vídeo, né? Então ele já fez o canal pensando em usar essa estratégia de você linkar um vídeo com outro vídeo do seu canal. Mas como ele ainda não tem, ele tá produzindo ainda esse vídeo, né? Provavelmente. Tá assim, né? Porque já olhei lá na comunidade dele, tá produzindo. Mas isso é muito legal, é o que a gente chama de estratégia do vídeo infinito. E aí, cara, olha só. Primeiro, a história, ela é muito maneira, né? Da Sumire. Te impacta ali de uma forma que você fala, cara, que bagulho bizarro é esse aqui? Mas tem lições maneiras na história, né? Que você vai ver que ela traz lições de vida pra você, né? Eu achei muito impressionante a ideia do Mangaço de tratar desse tema, de pegar mangás desconhecidos e trazer a história deles aqui no YouTube. Eu não sei, eu não sou consumidor de mangá, não sei se tem mais nesse estilo, né? Eu acredito que não tenha muito no Brasil, mas isso é incrível porque isso abre um leque absurdo para ele de falar de qualquer história que ele quiser. Então ele vai ter conteúdo aí para sempre. Pro quanto ele quiser fazer, ele vai ter. Então isso é muito bacana, né? Eu falei que ia falar dos comentários, né? E é interessante, eu vou ordenar até nos mais recentes aqui para você ver que ele ainda tá tendo vários comentários. E olha o que a galera fala, cara. Não acredito que esse canal só tem um vídeo, né? Absolute Cinema. E nego fica aqui chorando, implorando para ele voltar a postar. Cara, eu imploro que você faça mais vídeo, que vídeo bom. Volta logo, posta mais aí a DM. E, pô, coitado do cara, ele deve estar pilhado porque nego não entende o trabalho que é você trabalhar com o YouTube, o trampo que é. Né? Ele fala aqui, ó, calma, calma mesmo, porque, cara, dá muito trabalho, né? A gente sabe que é, mas quando você faz com estratégia, recompensa, cara, recompensa. Porque olha só o resultado que o Mangaço teve. Em um mês, 278 mil views e 7.560 inscritos. Então, o Mangaço, né, se você está assistindo esse react aqui, cara, eu te desejo de coração toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo no seu trabalho. Você fez um trabalho incrível aqui nesse canal, tá fazendo. Espero que você voe muito mais longe aí, se torne referência aí nesse nicho e segue esse caminho, cara. Você tá usando todas as técnicas do storytelling hipnótico da maneira correta. Você que está assistindo até agora, te agradeço de coração. Se você tem alguma dúvida sobre roteiro, storytelling para YouTube e quer perguntar, quer que eu responda no próximo vídeo, pode botar aí na caixinha dos comentários. E se você conhece algum outro canal que esteja crescendo muito rápido no YouTube e quer que a gente analise o roteiro, pode colocar aí nos comentários também, que no próximo vídeo pode ser que a gente venha analisar. Tá ok? Ou então pode ser o seu próprio canal mesmo. E dito isso, muito obrigado pela companhia de vocês aí. E até a próxima.